A jornalista, escritora, tradutora brasileira e mestre pela Universidade Sorbonne, Márcia Bechara, que mora em Paris e trabalha na rádio Internationale da França, FRI. Ela publicou uma pesquisa, na verdade uma entrevista que ela fez com um pesquisador, com um jornalista, Richard Leiper, um jornalista estadunidense que veio ao Brasil peregrinando por várias cidades com a seguinte pergunta: por que tantos pobres votaram em Jair Bolsonaro, essa tragédia brasileira, essa desgraça para o nosso mundo, esse milicianismo marginal, criminoso, passando pela Lava Jato, pelos bandidos do Rio de Janeiro, enfim, das cadeias que se unem para desgovernar o Brasil. Como é que pobres votaram? Por que pobres votaram nisso que é tudo o contrário dos pobres, da sede de justiça que comanda a alma dos pobres, das necessidades dos pobres, das soluções para os pobres, que não podem vir jamais de um projeto tão infeliz, tão satânico, tão marginal como este da família Bolsonaro e toda a sua turma, como Sérgio Moro, como Paulo Guedes, Ricardo Salles e todos esses bandidos da periferia mais marginal da política e da moralidade brasileiras. Como que os pobres podem votar? Aí ele passou por Uberlândia e lá ele obteve a resposta. Ele acha que esta resposta que ele obteve é o que uniu os pobres, os remediados que se acham classe média e os ricos, estes sim, que manipulam os remediados e os pobres, tanto moradores sem teto, moradores de barracas, ruas, trabalhadores, enfim, que votaram em massa nessa tragédia brasileira. A resposta veio quando ele pesquisou em Uberlândia entre 10 mil pessoas que moravam em barracos. 10 mil pessoas que vinham da pobreza, da miséria do norte de Minas, lá quase na Bahia, e descobriu que 60% dessas pessoas que só tiveram os seus direitos à moradia, à dignidade, reconhecidos e defendidos pelos movimentos sociais, que 60% destas pessoas votaram na canalice, votaram no golpe, votaram na conspiração contra a democracia, na conspiração contra o Brasil, votaram no impatriotismo. 60%, isso possibilitou fazer uma leitura. As pesquisas aí de opinião não passam de 2.300, 2.400, 10 mil pessoas dão uma ideia do que pensam muitos dos pobres brasileiros. Principalmente quando a resposta veio de uma senhora que morava em barracos, protegidos pelos movimentos sociais, na luta por moradia, que disse, uma moradora sem teto que disse: melhor perder a minha casa do que meu filho virar viado. Aqui está escrito viado, o correto é veado. E diz então o pesquisador Richard Leiper: são casos e relatos como dessa sem teto em Uberlândia que povoam o novo livro desse pesquisador, publicado pela Manchete
Manchester University dos Estados Unidos. O moralismo, o preconceito, a discriminação que faz uma pessoa, inclusive, delirar, uma pessoa pobre, delirar, que preferia não ter uma casa que ela não tinha, não era dela, não tinha casa nenhuma, do que um filho homossexual. Moralismo. Daqui a pouco eu respondo a pergunta que eu faço e que a reportagem não faz. Por que aliás, no próximo comentário que farei agora, já, o próprio autor procura responder essa pergunta. Por que pobres são capazes de votar contra si, seduzidos pelo discurso dominante? Então, Richard Leiper descobriu que no famoso Dia do Fogo, das chamas acesas na Amazônia por grileiros, por fazendeiros, por assaltantes e mineradores que invadem as terras, as matas dos indígenas, roubam as suas riquezas, são evangélicos. Aí vem a resposta. São evangélicos. Grande maioria é evangélica desses proprietários rurais, grileiros, assassinos, porque na verdade acabam por matar as árvores, por matar os indígenas, são assassinos. E a grande maioria é evangélica. Isto é o que move aquela senhora a dizer que prefere perder a casa que ela não tem, que ela não conseguiu ainda, do que ter um filho homossexual. E explica Richard Leiper, a partir de sua pesquisa, os evangélicos não possuem apenas um foco na teologia da prosperidade. Essa teologia do seu Edir Macedo, que abençoou, que ungiu o bandido miliciano Jair Bolsonaro para arrebentar. Teologia dele. Mas também os pobres são motivados, esses fazendeiros, juntamente com os pobres, são motivados pela batalha contra Satã. Porque esses ruralistas, muitos deles ligados à morte de Chico Mendes, a antiga UDR, cujo presidente dela, criador dela, é o atual governador aqui de Goiás, o México, como ele gosta de dizer sobre si mesmo, o Ronaldo Caiado, cuja UDR, União Democrática Ruralista, que de democrática não tem nada, de ruralista tem tudo, está ligada ao assassinato do Chico Mendes. Então, a grande maioria dos evangélicos então tem os indígenas como satânicos. E eles têm como medida a batalha contra Satã. Porque os indígenas são ligados a religiões primitivas. E também aos que são adeptos do candomblé, do axé, da umbanda. Como pasmamos nós, há milicianos no Rio de Janeiro, aqueles assaltantes que são evangélicos. São evangélicos. E que perseguem nas favelas os coordenadores das religiões de matriz africana. E proíbem as pessoas que usem o branco, que é o símbolo de mãe de santo, pai de santo, dos frequentadores das religiões de matriz africana. Milicianos evangélicos ligados ao tráfico de droga. Veja uma falta de critério, ou melhor, o critério que está aí por dentro de tudo isso. Né? E mais adiante, para completar, esses evangélicos, como esta senhora que prefere uma casa que não tem, uma casa que está na mente dela, que está na histeria dela, no delírio dela,
Como essa senhora, os evangélicos, principalmente esses neopentecostais, não acreditam que a Terra seja redonda e são adeptos do terraplanismo. Então, rapidamente, 3 explicações. A primeira, para os pobres, que são preconceituosos, são discriminadores, são excludentes, são moralistas. Por que são assim? São assim porque há um discurso moralista, charlatão, de caráter fascista, que vem de cima para baixo. E diz a pesquisa que isso não é só no Brasil, é no mundo todo. Então não é coisa religiosa, é coisa política, é coisa ideológica. Que as religiões compram, que os coronéis compram, os donos de igreja compram e encharcam a sua freguesia, os seus consumidores da ideologia dominante, que é essencialmente preconceituosa, discriminatória, machista, violenta, criminosa, que é capaz de matar indígena como se eles estivessem incorporados de Satã. E interessante, eles jamais identificam onde estaria Satã como o rei do mal. Aqui para usar essa figura mítica, mitológica, de satanismo, diabo, toda essa mitologia atrasada, antes antiga e depois medieval. Eles não identificam a verdadeira origem satânica do mal, que é o neoliberalismo, que é o mercado, que é o imperialismo internacional. Não, aí eles não tocam, eles tocam em indígenas. Eles tocam nos afrodescendentes, eles tocam nas religiões que não são de matrizes coloniais, europeias, americanas, para atacar aqueles que estão no meio da Amazônia, ou que estão na favela, que são trabalhadores ou indígenas, ou quilombolas. Então o preconceito tem um conteúdo econômico, tem um conteúdo ideológico profundo, não tem nada de religioso. Eles são arrastados de forma ignorante. E, finalmente, cabe comentar aqui que, por serem charlatões, o conservadorismo, por ser charlatão, por ser ignorante, por não ser estudioso, por não buscar a pesquisa, por não ler, por não estudar, nem não estudar por uma questão já de resistência ideológica, quem não lê, quem não vai além das manchetes, quem se contenta com televisão, quem se contenta com redes sociais e não vai mais a fundo, dá razão para esse charlatanismo, para essa ignorância dominante que vem de cima para baixo. Não acreditarem na ciência, acreditar ainda que a Terra é plana. Quanto isso já foi superado há séculos, esse paradigma de que a Terra é plana. Todos sabem que a Terra é redonda, mas eles, para puxar para trás, marchar ré na ciência e na história, afirmam esta barbaridade que é pura charlatanismo. Isso explica por que as multidões são arrastadas a apoiar esse tipo de coisa, esse desastre, essa tragédia, esses caminhões de mentiras que levaram à eleição dessa barbaridade no Brasil. E isso é de propósito. A isto servem esses pastores e esses padres charlatões que ficam o dia inteiro com muitos eventos religiosos manipulando as consciências das pessoas, como aconteceu e acontece, por exemplo, aqui na Catedral de Goiânia, onde aquela senhora que eu comentei no vídeo anterior fez aquela barbaridade dentro da igreja e ainda foi aplaudida em apoio a Jair Bolsonaro. Tudo isso está a serviço de uma só coisa: dos interesses macroeconômicos, imperialistas, internacionais e do mercado dominante. As religiões estão a serviço disso. O machismo, o preconceito, o ódio LGBT, a homofobia, tudo isso está a serviço de coisa muito maior, que é a discriminação do povo brasileiro e de outros lugares do mundo. Contra isso só há um remédio: o esclarecimento,
a luta que tem que caminhar juntos. Não adianta se esclarecer e não lutar. E não adianta lutar de forma ignorante e de forma superficial. É preciso unir esses dois campos, o esclarecimento, não só uma informação de mídia, informação de televisão e de rádio, com analfabetos despejando bobagem todos os dias, toda hora. Mas é preciso profundidade, conversar com pessoas mais esclarecidas, que sempre existem, como por exemplo o caso dessa pesquisa, e a gente se esclarecer, nós nos esclarecermos para irmos à luta. A luta se aproxima, não há jeito, esse país só se resolverá com muita luta, como eu venho aqui declarando diuturnamente. Se antes não devíamos jamais soltar as mãos dos outros, permitindo que o lixo, que a sujeira, que a ignorância, que a estupidez, que o moralismo, que o farisaísmo, que o fundamentalismo ocupem espaços. Hoje, então, agora mais do que nunca, temos que nos dar as mãos e nos abraçar na grande luta, no grande levante do nosso povo brasileiro. Abraços críticos e fraternos.